Olá! Mais uma vez e com a alegria de sempre, um novo episódio de grandes temas da sociedade. Iniciativa da OAB Minas com a Rádio Itatiaia. E hoje é o presidente da Ordem dos Advogados do Estado das Minas Gerais, presidente Sérgio Leonardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. É um prazer voltar aqui à Rádio Itatiaia, especialmente no mês da advocacia, né? O mês de agosto é o mês em que se celebra o Dia da Advocacia, no dia 11 de agosto. Ô, presidente, como o exercício do direito é fundamental, o senhor gosta de enfatizar isso, é fundamental para a democracia, para a sobrevivência de nós todos. Com certeza, Eduardo. A advocacia, ela é indispensável à administração da justiça e é uma protagonista da pacificação social. Imagine, sem o trabalho de nós, advogados e advogadas, como os conflitos seriam resolvidos, como os direitos das pessoas seriam respeitados. Por isso que eu sempre digo que a advocacia é a voz do cidadão perante o sistema de justiça e por isso a gente precisa ser respeitado e valorizado. Sem advocacia não há Estado democrático de direito, sem advocacia não há justiça, não há segurança jurídica. É muito comum, presidente, no rádio principalmente, a gente ouvir as pessoas dizer o seguinte: o cara que é estuprador em série, como é que tem um advogado que tem coragem de defender esse cara? Ou então o outro que tem um Porsche e atropela um motociclista e mata. Ah, tá na rua amanhã, vai pagar um belo do advogado. Mas esse direito da defesa, sem ele, seria prejudicial para todo mundo, né? É um direito que toda pessoa tem, independente da acusação que lhe for dirigida. A pessoa tem direito de ser assistida por um advogado. E o advogado não pode ser confundido com a pessoa do cliente. O advogado que defende, por exemplo, alguém acusado de estupro, não significa que anue com a conduta dele, que concorda do ponto de vista moral com o que ele fez. Mas o advogado fará o trabalho no processo para resguardar que o devido processo legal seja respeitado, que a pessoa tenha direito à defesa, que a defesa também seja ouvida, que é o que a gente chama de contraditório. E eu acho, doutor, que um bom exercício é a gente imaginar, dentro de uma delegacia, altas horas da noite, enfrentando acusação grave e sozinho. Pois é, você não vai estar sozinho se você tiver com um advogado. Eu brinco sempre que todo mundo na vida precisa de dois profissionais. Ninguém vai passar pela vida sem precisar de um médico. E ninguém vai passar pela vida sem precisar de um advogado também. Quais são, doutor, os grandes desafios da advocacia hoje? Olha, os desafios são de conseguir participar do mercado de trabalho tão disputado e de compreender as novas realidades da sociedade. O novo advogado, a nova advogada precisa ser um ser conectado, precisa se atualizar permanentemente. Eu costumo dizer, quando falo para os jovens advogados e advogadas, que eles precisam identificar um nicho de atividade, às vezes até um subnicho, para se destacar naquela especialidade. E aí, Eduardo, não tenha dúvida, toda advogada e todo advogado que estudar, que se preparar, que identificar essa oportunidade, vai ter espaço no mercado de trabalho. Então, o maior desafio é a qualificação permanente para que o advogado consiga conquistar clientela e possa prestar seu serviço. A vida está toda segmentada, né, presidente? O rádio que toca a sua música, o rádio que é a sua notícia. Ah, quem não segmentar, quem não escolheu o foco, se perde. E hoje nós temos novas áreas, por exemplo, o direito das startups, o direito da Lei Geral de Proteção de Dados, Direito digital. o direito digital. Em Minas, as várias vertentes do direito do agronegócio, do direito minerário, são todas áreas efervescentes com muitas oportunidades para aquele que quiser se dedicar. Agora eu fiquei impressionado porque eu fui na entrega de carteiras para alguns profissionais, alguns nada, centenas, auditório lotado, e aí eu falei, gente, é muito advogado, e alguém me disse, não, isso é toda semana. É. Quantos advogados estão formando por ano em Minas, doutor? Olha, em Minas Gerais, aproximadamente 8.000 novos colegas passam a fazer parte dos quadros da UAB de Minas Gerais. Para você ter uma ideia, eu formei em 2001, final do ano. Peguei minha carteira no início de 2002. Meu número na OAB é 85 mil. Hoje a gente está entregando a carteira 235 mil. 150 mil advogados num período de 22 anos. Vamos fazer uma média de municípios grandes, pequenos e médios. Vamos fazer uma média de 10. 10. Vamos subir com muita generosidade para 30. 30. 8 vezes 3, 24. Desses 8 mil aí, os 2.500 vão ter um espaço, digamos, de razoável para bom. O resto vai sofrer muito, né?
Olha, eu continuo defendendo que há espaço para todos na advocacia. Basta identificar uma área de atuação que tenha demanda. Veja, por exemplo, Eduardo, se você advoga lá no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, e tinha uma vida muito tranquila, uma advocacia serena, sem maiores sobressaltos. Hoje você está inserido no Vale do Lítio. Ué. Você precisa aprender a falar inglês para lidar com os clientes, você precisa desenvolver novas habilidades para tratar com os advogados de fora que lá chegam. A região lá do Vale do Lítio está uma loucura de oportunidades para a advocacia. E aí que esses esforços de OAB e também da Caixa de Assistência são muito bem-vindos, como, por exemplo, oferecer ao recém-formado o meu primeiro site por um ano para poder alavancar. Isso. É o que a gente falava lá na entrega de carteiras, né? A gente entrega um certificado digital válido por um ano em formato A3 em nuvem, que tem uma logística de uso, uma mobilidade muito interessante, um voucher para construir o primeiro site para o advogado se apresentar ao mercado de trabalho, porque hoje as redes sociais são um ambiente de divulgação profissional indissociável do exercício da advocacia, então o advogado precisa aprender sobre marketing jurídico para se colocar no mercado de trabalho e conta já desde a inscrição também com telemedicina gratuita. 24 horas por dia, 7 dias por semana, do Einstein de São Paulo. Outra coisa que também a OAB faz junto com a Caixa, que eu acho legal, é o coworking, né? Porque o cara montar um escritório, contratar uma secretária é pesado. Hoje, o colega que formar e passar no exame da ordem não precisa montar um escritório. Ele precisa ter condições de conseguir um notebook, um celular, um smartphone, um plano de dados e um certificado digital que a OAB já fornece. Com esses 4 instrumentos de trabalho, ele exerce a advocacia de qualquer lugar do mundo no âmbito do processo judicial eletrônico, das audiências por videoconferência. Então ele não precisa mais ter o escritório, basta vir nos espaços de escritório compartilhado da OAB e da Caixa em Minas Gerais, para quando for necessário atender um cliente e fazer uma reunião. O presidente, a gente já sabe que as mulheres são maioria hoje no eleitorado, maioria nos concursos mais aprovadas e tudo. E lá a entrega das carteiras, daí eu falei, gente, eu já imaginava, agora eu tenho certeza que o número de mulheres formando e recebendo a carteira é maior do que o dos homens mesmo, né? Sim, hoje em Minas Gerais, salvo engano, já são 51% de advogadas e 49% de advogados. Já são. Já são, e esse número tende a ir aumentando cada vez mais quanto mais colegas se formam. Então a OAB tem que ter esse olhar também muito especial para a questão do gênero. Sim, com certeza. Nessa nossa gestão na OAB de Minas Gerais, nós implementamos pela primeira vez a paridade de gênero no 5º Constitucional. Todas as listas que mandamos para o tribunal indicando advogados e advogadas para se tornarem desembargadores, tinham metade de homens, metade de mulheres. No TJ de Minas, por exemplo, nós mandamos 3 listas e 2 desembargadoras foram nomeadas. Então demos uma contribuição efetiva para a participação feminina no judiciário. Aí quando a gente fala em valorização e gênero, a gente já pode entrar no outro assunto. Nós ficamos, quer dizer, não é que ficamos em campos opostos, mas o senhor ficou na ofensiva e eu na defensiva num episódio em que uma advogada acabou sentindo-se ofendida por um promotor do Tribunal do Júri. Eu lamentei muito no rádio, dizendo, poxa, esse cara é tão gente boa, tem uma história tão boa, será que eles podiam entrar num acordo e tal? Mas o senhor foi enfático na defesa dessa profissional. Esse é um outro assunto caro nessa administração, no sentido de que o profissional seja respeitado. Sim, o advogado, seja homem, seja mulher, precisa ser respeitado no exercício da profissão e nós temos um tratamento muito especial na gestão da OAB de Minas Gerais de respeito às advogadas, que passam por situações de preconceito e de falta de respeito e de assédio numa proporção muito maior do que acontece com os advogados. E a advocacia negra também, os advogados e advogadas pretos e pardos passam por situações que precisam de um olhar especial da OAB e nessa gestão nós fizemos uma revolução nesse sentido. Semana passada mesmo nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, com um evento maravilhoso na OAB de Minas Gerais, em que as lideranças da advocacia negra tiveram a oportunidade de nos ensinar sobre a história, a contribuição e a necessidade de rompermos obstáculos que por muitos anos recrudesceram as desigualdades. Na OAB de Minas Gerais, hoje, a gestão é dinâmica, diversa, plural, aberta à participação de todos. Ô, presidente, nessa toada do respeito, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que o fato de o senhor ter sido mais incisivo, e já vão
estamos perto de 2 anos de sua gestão, eu sinto que diminuiu os confrontos em delegacias, por exemplo, delegado com advogado, escrivão com advogado. É nítido o mau respeito. Com certeza. Talvez essa seja uma das maiores virtudes do trabalho que iniciamos em 2022 na OAB de Minas Gerais, um trabalho que é lastreado no tripé: inovar, incluir e avançar. Nós recuperamos o respeito da advocacia, nós recuperamos a boa interlocução institucional da ordem com os tribunais, o TJ, o TRT, o TRF. E quando o presidente do tribunal trata com respeito o presidente da ordem, isso reflete no magistrado da primeira instância. E quando a ordem passa a defender os seus inscritos, porque em Minas Gerais, se um advogado tiver prerrogativa violada, a OAB atua prontamente, mas ela atua não apenas em assistência ao advogado, mas também contra a autoridade que viola prerrogativas. E isso vai, Eduardo, com o tempo mudando a cultura. As autoridades começam a pensar, olha, se eu fizer isso, a OAB vai vir atrás de mim. É melhor eu não fazer isso, é melhor eu respeitar a advocacia. E a presidência da ordem se envolveu diretamente com isso. Há poucas semanas eu estava fazendo uma sustentação oral no TJ, num habeas corpus impetrado pela OAB, em face de uma escuta ambiental que foi colocada num parlatório no presídio de Areias Brancas, em Formiga, no interior de Minas. Durante 4 meses, ficaram lá gravando todos os advogados e advogadas que estavam indo atender os seus clientes. Se eu tivesse do lado, tinha sido gravado, grampeado, ilegalmente. E eu me envolvi diretamente nisso, porque é responsabilidade do presidente da ordem ser o primeiro defensor das prerrogativas. Falar em questões de prerrogativas e multa, tem uma multa 256, o que é isso que caiu? Que o advogado estava falando outro dia. No Código de Processo Penal tinha uma multa prevista no artigo 265 que ficava ao bel prazer do magistrado aplicar ao advogado que ele considerasse que abandonou o processo. E essa multa podia chegar a 100 salários mínimos, podia ter multiplicação, e isso era utilizado para constranger advogado, isso era utilizado para perseguir advogado, e isso usurpava uma competência da OAB, porque se o advogado praticou uma falta ética, cabe à OAB. Em Minas Gerais, o Tribunal de Ética funciona para poder punir aquela minoria de advogados que violam o Código de Ética, cabe à OAB fazer isso. E os magistrados estavam punindo os advogados, e sem direito à defesa. Não tinha processo não, Eduardo. O magistrado decidia que ia aplicar uma penalidade de 50 mil reais, estava decidido, não tinha a quem recorrer, não tinha defesa. Nós conseguimos no Congresso Nacional apresentar um projeto de lei em 2020, ele tramitou longamente e no fim do ano passado a lei foi sancionada e nós extirpamos do Código de Processo Penal essa excrescência jurídica que lá estava. Algumas outras coisas que o senhor conseguiu que dá orgulho, assim. Por exemplo, foi possível construir mais subsede? Eduardo, nós inauguramos há pouco tempo, no mês de julho, o 118º novo espaço para a advocacia de Minas Gerais. E fizemos isso diminuindo o valor da anuidade. No primeiro ano a gente manteve congelado, no segundo a gente reduziu, no terceiro a gente manteve a redução. Com o desconto inflacionário do período, a anuidade perdeu o seu valor em cerca de 20%. E mesmo assim, OAB e Caixa de Assistência juntas inauguraram 118 novos espaços. São novas sedes para a advocacia, são novos escritórios compartilhados, são novos parlatórios, são novos espaços de convivência. E quando a OAB tem um espaço, e em Belo Horizonte nós teremos uma nova sede, quando a OAB tem um novo espaço, um espaço bem instalado, isso traz respeito para a advocacia e traz visibilidade institucional para a ordem. A OAB vai mudar da Rua Albita? A OAB em Belo Horizonte vai mudar, vai sair daquele prédio da Rua Albita que por mais de 50 anos bem serviu a advocacia, sim. Nos últimos já não servia bem mais, necessitava de, na verdade, reformas não seriam suficientes, ele precisaria ser demolido, porque ele é um conjunto de adaptações feitas ao longo dos anos. A internet lá, por exemplo, não funciona. Quando a gente assumiu a gestão, tinha goteiras por todo lado, e nós adquirimos a Caixa de Assistência e a OAB, um prédio e um terreno ao lado, ali na Rua Tenente Brito, no Barro Preto, onde está a cidade judiciária, onde tem o Fórum, a Justiça do Trabalho. A OAB vai para lá. A gente pretende inaugurar isso aí no início do mês que vem, do mês de setembro. Agora. Para que a advocacia tenha uma nova casa também em Belo Horizonte. Eu sei que o outro assunto que lhe agrada, sobremaneira, discorrer sobre ele, é a questão da advocacia dativa. Especialmente no que isso resulta em benefícios para o advogado do interior. Eduardo,
Como todo mundo sabe, as pessoas em situação de vulnerabilidade não têm condição de contratar um advogado. A solução da Constituição para isso é que o Estado proveja assistência através da Defensoria Pública. Mas a Defensoria Pública não tem estrutura humana e material suficiente para atender toda a população no Estado de Minas Gerais. Isso é feito pela advocacia dativa, aquele advogado que se disponibiliza para atender a pessoa que não tem condição de pagar honorário e é remunerado pelo Estado. Só que ao longo de muitos anos, o Estado não pagava na via administrativa. Os advogados tinham que entrar com execuções para cobrar esses honorários. Nós conseguimos um convênio, colocamos o Tribunal de Justiça no convênio, criamos uma certidão eletrônica, alocamos 14 funcionários da OAB dentro da Advocacia Geral do Estado e, por fim, conseguimos 9 milhões de reais por mês, 108 milhões de reais por ano para pagar a advocacia dativa. Não dá para comparar nos 30 anos anteriores à nossa gestão e o que nós fizemos em relação a estes números. Não dá nem para falar quantos por cento a mais de tão discrepante que é a mudança. Eu lembro que na nossa campanha para assumir a OAB de Minas Gerais, eu dizia que nós faríamos uma gestão de 30 anos em 3. Essa talvez seja a maior prova disso. E quando a gente conseguiu com o governo de Minas esse valor para pagar a advocacia dativa, eu cheguei a reunir a minha diretoria e dizer, olha, missão está cumprida. Isso que a gente conseguiu aqui hoje talvez seja a maior vitória para a advocacia, especialmente do interior de Minas Gerais. Esse é um ponto importante porque mostra a afinidade. Não é subserviência e nem submissão, mas é uma relação autônoma, harmoniosa, com o governador Zema, presidente do Tribunal de Justiça, com as autoridades, né? Com certeza, a OAB precisa ter uma posição firme, corajosa, fazer, quando necessários, os bons enfrentamentos institucionais, mas agindo sempre com serenidade para construir pontes, angariar respeito e trazer conquistas para a advocacia e para a sociedade. Mas voltando a essa questão da importância do advogado ativo, sobretudo no interior, eu acho que conseguir o dinheiro foi legal, tudo tá bom. Mas melhor é botar ordem na fila do trem, né? Sim, a partir desse convênio agora, os magistrados, juízes lá em Itamaratiba, na terra da minha família, o juiz recebe da OAB a lista dos dativos, ele tem que observar aquela lista, só pode chamar o primeiro depois que o último também for instado a prestar o serviço e a receber honorários, para que as oportunidades sejam iguais para todos e para que ninguém seja privilegiado. Isso para o novo advogado, para o advogado ainda em começo de carreira, é uma mão na roda para pagar as contas, né? É uma excelente oportunidade para ter os primeiros clientes, as primeiras causas, para poder ter as primeiras oportunidades de fazer uma audiência, de acompanhar uma medida perante o sistema de justiça e ser remunerado para isso. A remuneração não é a que a gente queria, Eduardo, mas é a que a gente conseguiu com o governo do Estado. Presidente, o que está no horizonte, além da nova sede? O que o senhor imagina? De repente, para alguns meses, para alguns anos, vai ter mais projetos, mais sonhos? Olha, a gente precisa buscar inovação o tempo todo. A velocidade com que a tecnologia veio para o exercício da advocacia foi avassaladora. Alguns colegas ficaram para trás. A gente tem que trabalhar na inclusão digital de toda a advocacia, da jovem advocacia à advocacia sênior. Outro dia nós fizemos um evento em Belo Horizonte, Eduardo, um evento da OAB Jovem, dirigido apenas aos jovens advogados e advogadas. Não tinha nenhuma palestra nos 2 dias de evento sobre direito penal, direito do trabalho, direito civil, direito previdenciário. Nada disso. O evento era sobre empreendedorismo, gestão de escritório, marketing jurídico, oratória, só das ferramentas que o colega precisa para se inserir nesse mercado de trabalho conectado, moderno, online do PJE. A petição, o GPT, a inteligência artificial, faz fácil. O advogado vai ter que ser diferenciado em conhecer minimamente a tecnologia e ser humano. Isso, nós precisamos utilizar essas tecnologias. Elas estão aí a nosso favor e elas nunca vão substituir a figura do advogado e da advogada, que é aquele que compreende, aquele que interpreta e que dá o direcionamento jurídico correto. E vai ser sempre um ser humano, Eduardo. Eu queria encerrar essa prosa nossa com um assunto delicado que me deixou assustado. Recentemente, conversando em Itatiaia com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco,
falou, não, Eduardo, seus colegas não estão aumentando, nós estamos percebendo a presença cada vez maior do crime organizado em Minas. Falei, essas duas facções conhecidas? Ele falou, não, são 93 facções hoje no Brasil. Eu falei, Jesus, já tem um presídio em Uberlândia com 1.700 presos ligados ao PCC, outro em Juiz de Fora com 700 presos ligados ao Comando Vermelho. Eu falei, onde é que nós vamos parar? Ele falou, Eu falei, esses confrontos aqui na Cabana, verdadeiros, sim, foi uma tentativa do chamado Terceiro Comando Puro, que tem a ver com religião, com a bandeira de Israel, tentando se implantar, foi rechaçado. E no limite de municípios, Contagem e Belo Horizonte, falou também, Teoflotone também. Presidente, a OAB é síntese, é sinônimo de sociedade civil brasileira. Imagino que o senhor também fica assustado com isso, né? Com certeza, a gente fica muito assustado e nós acompanhamos aí o trabalho das autoridades na área de segurança e a OAB, através das suas comissões, cuja temática é pertinente à segurança, ao direito penal, ao processo penal, à execução penal, ao sistema penitenciário, está sempre trabalhando e estudando para tentar ajudar a fornecer subsídios e para fiscalizar também o trabalho das autoridades e lutar por segurança. A população precisa de segurança, do ponto de vista de segurança pública e de segurança jurídica também. Outra coisa que eu imagino que a OAB pode ajudar muito, porque essa conversa é antiga, e o secretário disse que ele acredita nisso, de que o crime organizado, que está estruturado de uma forma assustadora, por exemplo, com recente investigação no Rio, apurou-se, e o secretário confirma isso, que o PCC já é o quinto maior fornecedor de combustíveis no país. E Jesus, eles estão entrando em todo lugar. Então, sempre se repete que estariam pagando curso para advogado, que depois pode passar em concurso de promotor e juiz para representar o crime organizado. Esse é um negócio que a OAB pode ajudar e muito, né, para ficar atenta, né? Sim, a OAB tem que ficar atenta, tem que fiscalizar, tem que fazer a análise, né, da ficha de cada pessoa que vai se inscrever nos quadros da instituição e tem que, identificado eventual envolvimento da advocacia com alguma atividade delitiva, fazer a apuração e a punição dos advogados. Nessa gestão da OAB de Minas Gerais, a gente não passou pano para ninguém que andou fora da linha. Não basta fazer um bom curso de direito e passar na prova. Na hora que vai entregar a carteira, tu de câncer, né? Na hora que vai entregar a carteira, tem que comprovar, a partir de alguns documentos, que você tem idoneidade para exercer a advocacia. Se não tiver, a inscrição vai ser indeferida. Muito obrigado a Sérgio Leonardo, que é o presidente da OAB Minas. Animado, né? Animado Sempre. E muito feliz no mês da advocacia. Valeu, um abraço para todo mundo, gente boa!